Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ana Paula e sejam bem-vindos ao Recanto Estelar. E hoje eu decidi trazer para vocês os meus vídeos de leitura do mês de julho. Certo, gente, confesso que eu fiquei bem animada com o mês de julho, porque como eu estou de férias da faculdade, eu esperava ler bem mais. Só que não foi tanto quanto eu esperava. Eu coloquei alguns itens na minha tibiária e acabei não lendo alguns livros. Porém, finalizei algumas leituras e eu acho que esse foi um mês ótimo de leituras, porque eu li bastante coisa que eu gosto. E terminei alguns projetos que eu tinha há algum tempo na minha tibiária e eu não conseguia finalizar. Então esse mês, pra mim, mesmo que eu não tenha lido 15 livros, 10 livros, pra mim foi ótimo. E ao todo eu consegui ler 7 livros. Então eu vim trazer um pouquinho pra vocês quais foram as minhas leituras do mês. Então, uma das minhas primeiras leituras desse mês finalizada foi It, a Coisa, do Stephen King. Eu demorei cerca de 4 meses pra finalizar esse calhamaço, tá? It tem ao todo 1.152 páginas. Eu comecei a ler ele já faz um tempinho, então. E aí, ó, vocês podem ver que eu fiz bastante marcação. Eu tava lendo ele no físico, só que como eu comprei o Kindle em junho, eu passei ele pro Kindle pra finalizar a leitura e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque foi muito mais rápido, gente, de finalizar esse livro. Eu acho que o Kindle, você lê tanto que você nem sente, e querendo ou não, por ser um livro bem extenso, bem descritivo, It não tem... Ele tem uma leitura meio cansativa, tá? Não vou falar que não é, porque é assim. A diagramação dele, na verdade, é meio cansativa, é meio densa. Então, acaba pegando no sono, e com o Kindle eu não tive esse problema, então finalizei bem mais rápido. E It conta a história do Clube dos Otários, que são compostos por crianças da cidade de Derry, no Maine, onde elas buscam investigar uma série de assassinatos de crianças que está tendo, além de assassinatos, desaparecimentos. E isso ocorre depois que o irmão mais novo do líder do grupo, que é o Bill, acaba falecendo decorrente a um ataque dessa criatura. E logo depois nós vamos conhecer o Pennywise, que é essa criatura insana que aparece nessa história. It passa tanto no passado quanto no futuro, passado quanto no presente, com as crianças já adultas, e vai mostrando como que eles fizeram para vencer a coisa no primeiro confronto que eles tiveram, né, em Derry. E futuramente eles saíram da cidade, e aí no presente mostra o retorno deles a Derry para ter o confronto final contra o Pennywise. Essa história foi muito gostosa, gente. Por mais que eu tenha falado pra vocês, demorei 4 meses pra ler, eu não acho que tinha uma leitura que você consegue finalizar tão depressa, não só pelo número de páginas, mas porque o Stephen King, se ele quiser voltar pra contar sobre um cachorro de um determinado cidadão da cidade, ele vai voltar pra colocar. Porque ele, além dele criar não só os personagens principais, ele cria uma cidade inteira, ele cria todos os habitantes daquela cidade, todo mundo ali tem história, e ele vai contar. Vai chegar um momento que ele vai puxar pro passado 50 anos antes pra contar alguma coisa em relação ao que está se passando hoje aqui nessa história. Apesar disso, eu não achei a leitura cansativa. Eu dei 5 estrelas, favoritado pra esse livro. Eu acho que não tem como não favoritar, porque é uma obra-prima isso daqui do horror, gente. Foi meu primeiro contato com Stephen King. Eu recomendo, se vocês forem começar por um livro mais leve. Eu pretendo começar Carrie, mas muita gente recomenda começar por Carrie, tá? Até porque foi a primeira publicação do autor. Mas eu não me arrependi de ter lido, tá? É uma leitura super, super envolvente. Eu acho que se você tem a oportunidade de ler, leia. Os meus favoritos, com certeza, foram o Ed, o Rich, a Bev e o Ben. Gosto muito do Bill, do Mike. O Stanley eu não gosto muito, não. Achei meio chatinho. Mas
quase todos os personagens são apaixonantes e você sempre quer tá do lado daquelas crianças pra proteger elas. Fora que o Pennywise é completamente insano e você fica sempre louco pra saber o que ele vai fazer depois. Então eu recomendo muito essa leitura. E como eu sou uma cadelinha dessa autora, eu não poderia deixar de trazer aqui Sarah J. Maas, né, gente? Que foi uma das grandes autoras que me fizeram voltar com esse hábito de leitura. Eu tinha parado de ler por uns 2, 3 anos no início da faculdade. E aí eu tava me sentindo que eu tava me perdendo. E foi quando eu descobri Sarah J. Maas e voltei a ler de forma compulsiva. E eu me apaixonei pela autora, então tudo que ela lançar, eu vou ler. Se ela fizer uma lista de compras e publica na internet, eu vou ler. Então esse mês não poderia ter sido diferente, eu não poderia não trazer um livro da autora aqui. E eu li finalmente Cidade da Lua Crescente. Eu comentei sobre alguns vídeos atrás, na verdade, sobre esse livro. E eu fiquei apaixonada, gente. Tem gente que fala Cidade da Lua Crescente, tem gente que fala Casa de Terra e Sangue. Eu vou falar Cidade da Lua Crescente mesmo. E pra mim esse livro foi perfeito. Como vocês podem ver pelas marcações, eu gostei bastante. Ele foi favoritado. E eu não vejo a hora de sair o volume 2, gente. Sinceramente. E essa história conta sobre a Bryce. A Bryce é uma semiférica que vive na cidade da Lua Crescente, onde os habitantes têm muito preconceitos, né, contra semiféricos, tanto os féricos quanto outros seres que tem lá, porque aqui a Sarah criou um universo totalmente novo, tá? Então, é uma alta fantasia, tá? Porque ela se passa nos dias de hoje, por exemplo, os personagens vão pra balada, vivem numa cidade grande, usam celular, tá? Mas tem muita magia nessa história, tá? Essa é uma fantasia muito gostosa de se ler. É muito envolvente, porque a Bryce é uma personagem extremamente... Eu achei ela particularmente extremamente humana e extremamente engraçada e envolvente. Ela é uma personagem que você consegue ver dentro das suas amigas, sabe? Tipo, é aquela menina louca, mas com um coração extremamente que vai ajudar quem ela ama, totalmente devota com os amigos. Essa não é uma história só de amor, tá? Claro que tem um envolvimento romântico aqui, mas é uma história principalmente de amizade. E traz umas lições tão lindas aqui. Além disso, aqui nesse livro vocês vão ver romance, muita ação, vão ver investigação criminal, tá? E essa investigação é eita atrás de eita. E além de tudo, traz uma amizade tão linda que eu recomendo vocês não lerem a sinopse, porque se vocês não lerem, vocês vão se surpreender mais com o que tá acontecendo aqui. Eu só falo pra vocês, leiam. A Bryce, ela vai investigar um determinado fato que aconteceu na vida dela. Eu não posso falar isso, o que aconteceu, porque eu acho que se vocês não souberem, vai ser mais empolgante quando vocês lerem, mais chocante, mais envolvente, tá? Então, a Bryce, ela vai investigar uma série de crimes que aconteceu. E ela, juntamente com o Hunt, que é um anjo, vão fazer essa série de investigações pra descobrir quem é o culpado. Ponto. E esse é o prelúdio dessa história. Então, é um livro um pouquinho bem grande, tá? Ele tem 895 páginas, mas é um livro extremamente gostoso, tá, gente? Eu li em 4 dias isso daqui, porque eu não consegui parar de ler. Fui dormir 6 horas da manhã um dia lendo esse livro. Então, eu recomendo muito. E Sarah J. Maas me deixou ser novamente cadelinha dela, então eu recomendo muito esse livro. Eu vou panfletar ele tanto daqui que vocês vão ficar até cansados de ver esse livro aqui. Como eu não posso deixar de trazer uma sofrência aqui, eu li finalmente Como Eu Era Antes de Você. Eu já havia visto os filmes antes e eu achei que eu não ia chorar, eu achei que eu não ia ficar triste. E a Jojo conseguiu olhar pra minha cara e falar assim: você é trouxa, minha filha, você vai chorar sim com o meu livro. E foi o que eu fiz. Gente, eu acho que a maioria de vocês devem conhecer. Então aqui a história conta sobre a Lu, que ela foi contratada pra ser cuidadora do Will.
E nesse meio tempo que eles se tornam, que eles estão convivendo, eles se tornam amigos. E logo ela descobre que ele tem um planejamento de acabar com a própria vida, mas ela não sabe inicialmente como. Então ela faz como uma meta pessoal mostrar pra ele motivos pra ele continuar vivendo. E aí eles vão ter sucessivamente um envolvimento romântico, tá? Essa leitura, ela me pegou de jeito, de uma forma muito impactante, porque você tenta entender o lado dos dois personagens, né? Dela de querer fazer com que o amor da vida dela continue vivo, e ao mesmo tempo do Will, de acordo com o sofrimento dele, porque ele era uma pessoa extremamente ativa, e aconteceu esse acidente com ele. Isso não é spoiler, porque acontece no prólogo, tá? Então acontece um acidente de moto com ele e ele acaba ficando totalmente dependente das outras pessoas, né? E é uma situação que ele não consegue ser feliz. Então é extremamente tocante. Esse livro faz você ficar muito pensando muito no lugar do outro, e não tem como você não se envolver com essa história, tá? Você vai rir, você vai chorar, você vai ficar de coração quentinho, você vai querer ficar dando uns gritos com a Louise pra ela acordar pra vida e ao mesmo tempo pro Will. Mas essa é uma história extremamente cativante e extremamente dramática, gente, porque eu chorei tanto com esse final, mas eu amei esse livro, tá? Esse livro é muito bom. Eu tô pensando se eu leio os próximos ou não. Eu falei no vídeo que eu ia ler, mas agora eu tô matutando aqui, não sei se eu vou ler mesmo ou não. Mas se eu for ler, eu vou trazer aqui pra vocês no canal o que eu achei. Mas por hora, o primeiro volume, que isso aqui é uma trilogia, eu gostei bastante. Então vale a pena ler, sim, mesmo que você tenha visto os filmes. O próximo livro que eu li foi O Ar que Ele Respira. Eu já havia lido um livro anteriormente, da Brittany, não sei como fala o nome dela, que eu tinha lido Vergonha e eu amei. Então eu falei assim, vou ler os próximos livros, as outras histórias da autora. E eu decidi ler O Ar que Ele Respira, da série Elementos. Gente, eu adorei bastante essa leitura, tá? Foi uma leitura que eu gostei bastante, mas, por exemplo, em comparação com Vergonha, não chegou num pé, porque Vergonha pra mim é uma obra-prima, aquele livro, tá? No nicho do romance. E O Ar que Ele Respira conta a história do Tristan e da Elizabeth. E os dois estão passando por uma fase de luto. Então é uma história sobre luto, é uma história sobre cura. E ali vai contar sobre como eles vão se relacionando, criando laços de amizade, criando laços de companheirismo e laços românticos. O Tristan perdeu a esposa e o filho de 8 anos, e a Elizabeth perdeu o marido. Então, é uma história extremamente tocante. Se você passou por lutos, pode conter gatilhos, tá? Mas é uma história que me tocou muito, porque a Brittany, ela fala com uma propriedade, sabe, do livro, que você não tem como não se colocar no lugar daqueles personagens. Eu gostei bastante do livro. Eu não lembro que nota eu dei, mas eu vou colocar aqui. Eu comparei com Vergonha, então pra mim foi um livro que em comparação com Vergonha, não é um livro que eu gostei tanto, mas eu gostei muito, entendeu? Se for comparar com outra nota do autora, Vergonha tá em primeiro lugar e O Ar que Ele Respira não chegou naquele nível. Mas é uma leitura muito cativante, eu terminei em um dia, então eu não consegui parar de ler aquele livro. Tem momentos que você fica com o coração muito quentinho, tem momentos que você chora e tem momentos que você fica tensa. O final, pra mim, não foi aquelas coisas, mas eu gostei muito também do livro. E eu adoro livros que tenham crianças. E a Elizabeth, ela tem uma filha pequenininha de 5 anos, extremamente fofa. E eu gostei bastante, pretendo continuar a série de Elementos esse mês ainda. Não sei se eu termino esse mês, se eu termino no próximo, mas eu vou ler, sim, com toda certeza. Finalizando o nosso vídeo, eu li finalmente uma série que é super hypada no Bookstagram, que é O Acordo de Off Campus. Gente, vocês querem sensualidade num livro? Vocês querem sensualidade numa série? Vocês vão encontrar em Off Campus. Que livro, minha gente. Que livro. Eu não achei que eu ia gostar tanto. Eu achei assim, eu vou gostar, mas, tipo, não vou, tipo, vai ser aquelas coisas lá de novo. E eu amei. Eu já falei, eu adoro histórias que tem um romance com esporte. E aqui nós temos jogadores de hóquei.
Então eu nunca tinha lido histórias com jogadores de hóquei e eu adorei. Aqui nós temos a história do Garrett e da Hannah. Eu quase esqueci o nome da personagem. Mas eles estão se conhecendo, eles estudam na mesma sala, na matéria de ética. E o Garrett vai super mal na prova, assim como a maioria do pessoal da sala, só que a Hannah, como ela é bem estudiosa, ela tira 10. Então, o Garrett tem que mudar a média dele para continuar participando dos outros jogos da faculdade. E aí, eles fazem um acordo onde ele dá aulas de sedução para ela e ela ajuda com eles na matéria. Aquele bem clichê que eu particularmente adoro. Eu não sei vocês, mas eu amo um clichê. Aqui eles vão ter essa interação. Eu gostei muito porque eles desenvolveram uma amizade muito bonita aqui no começo. Eu adoro quando a autora ela desenvolve antes uma amizade, não vai direto pro romance, e foi aqui que eu vi, tá? Foi o que eu vi aqui. Esse romance aqui tem muita sensualidade, tá? Pelo que eu vi aqui, a série inteira tem. Mas não é um livro resumido a hot. É um livro que ele contém certos gatilhos aqui. Então, tem gatilhos de violência contra a mulher, violência sexual. Então, se você é sensível a esse tipo de coisa, pensa um pouquinho se você vai ler ou não, tá? Mas ele traz algumas lições muito importantes e você não tem como não se apaixonar pelos personagens, tanto com o principal quanto com os outros amigos do Garrett, que irão aparecer nos próximos livros, tá bom? E dando sequência para essa série, eu li O Erro, que é o segundo livro da série Off Campus. E o segundo livro vai focar no Logan, que é o melhor amigo do Garrett, e na Grace, que é uma personagem nova que apareceu. Então, a Grace está no primeiro ano da faculdade de Briar, no curso dela. Ela pretende ser psicóloga. Já amei, não é mesmo? E o Logan é aquele cara galinha, né, que fica com várias e tal. Ele está passando por alguns conflitos sentimentais, que eu fiquei muito feliz depois da autora ter explicado, porque eu fiquei, gente, não é possível que eu esteja vendo coisas, tá? Não acho que é isso que tá acontecendo. E a autora, e realmente foi o que eu tava pensando, graças ao bom pai. Mas, voltando. Esse livro, então, vai contar a história do Logan e da Grace. O Logan vai aparecer no quarto da Grace lá pra usar o telefone dela, porque ele achou que teria uma festa, não teve, e aí ele acaba ficando lá no quarto dela, eles veem um filme e depois eles ficam. Enfim. Só que acontece alguma coisa que fere o ego do Logan e eles acabam se vendo posteriormente, tá? Então vai contar a história deles. Esse livro, ele não tem tanta atenção, tá bom? Mas ele fala sobre qual a relação de filhos com pais dependentes de álcool, tá? Então, eu gostei da forma que a autora abordou isso. Eu gosto da forma que a autora aborda tô gostando da forma que a autora aborda a amizade e as relações familiares. Eu tô gostando bastante disso. E Off Campus tá sendo uma série extremamente viciante. Eu li esses 2 livros em 3 dias, gente. E logo em seguida eu comecei O Erro, que é focado no Dean. Só que eu não terminei em julho, eu terminei hoje, no dia que eu estou postando esse vídeo. Então ele não podia ter entrado nessa lista, mas já li O Erro e gostei bastante também, tá? E todos os livros dessa série foram 5 estrelas. Todos eu não poderia não colocar, porque eu fiquei extremamente viciada. Então eu acho que se eu não tivesse dado 5 estrelas, não estaria fazendo jus ao como eu me senti lendo esses livros. Mas eu não favoritei nenhum, tá? Eu gostei muito, mas não ao nível de favoritar. Mas mas vocês podem ler, sim, foi uma nota excelente. Por mais que eu não tenha favoritado, 5 estrelas, gente. É 5 estrelas, né? Então, leiam Off Campus se vocês gostam de romance contemporâneo, se vocês gostam de romance com uma tensão, com uma sensualidade, essa é uma série perfeita pra você. O último livro desse mês que eu li foi Todas as Suas Imperfeições, certo, gente? Esse foi o primeiro livro da Colleen que eu li e eu simplesmente amei esse livro. Eu dei 5 estrelas também, não favoritei, mas essa foi uma leitura extremamente cativante. Foi a minha primeira experiência com a Colleen. Eu tenho um projeto pessoal de ler os livros dela, tá?
E eu acho que eu não poderia ter começado por outro livro. Eu simplesmente adorei a escrita dela. É um romance contemporâneo também. E eu achei que é um romance que conta pautas que não se falam muito, né? No caso do divórcio, que é um pouco falado, mas no caso da infertilidade. E como os casais que estão enfrentando uma crise no relacionamento podem contornar a situação porque ainda se amam, né? Porque ainda tem um sentimento, mas nós sabemos que às vezes nem sempre o sentimento é o que salva o relacionamento. E eu adorei muito. Então a história vai contar sobre o Graham e a Queen. Eles se conhecem em um lugar de uma forma tão inusitada. Eles se conhecem quando o noivo dela e a namorada dele estão tendo um caso. Então, o noivo da Queen está no quarto fazendo assim, vocês sabem o que? Com a namorada do Graham. E eles vão conversando e depois eles acabam terminando esse relacionamento e vão se encontrando. Depois de alguns meses acabam desenvolvendo um relacionamento. E aí pula. O livro, ele é um capítulo no passado e um capítulo no presente. E aí depois o livro fica alternando, tá? E essa história vai contar sobre eles 7 anos depois. Já estão casados já faz um tempo, então. Como eles estão enfrentando uma crise no relacionamento mediante a infertilidade da Queen e como ela se culpa e o desejo tremendo que ela tem de ser mãe, tá? Então, é um livro que te pega de jeito, tá? Se você é mãe, se você tá grávida, é um livro que pode te tocar muito, tá? Pra mim, que eu já não sou, já me tocou, mas eu acho que quando você é mãe, quando você tá grávida, vai te tocar de um jeito extremamente bem mais forte, na verdade. E então eu acho que é uma leitura que você tem que pensar. Eu vou ler agora, se você tiver em casa. Se você não tiver, beleza, pode ler. Se você tiver, eu acho que seria bom você repensar um pouquinho. Mas é uma leitura extremamente cativante. A Colin, ela tem uma leitura envolvente de uma forma, gente. Você não quer parar de ler, você sempre quer saber o que tá acontecendo. Você se apega muito aos personagens. Eu me apeguei muito ao Graham. Por mais que a Queen às vezes me irritasse, eu gostei bastante dela. É uma personagem extremamente humana e você pode se ver nela, tá? Então são personagens que são os dois. São personagens que cometem erros, são personagens que se amam e são personagens que podem ter por aí em qualquer família, entendeu? Então não tem como você não pensar que essa situação não esteja ocorrendo. Então eu acho que a Colin, ela coloca isso de uma forma tão bonita e você sente o amor dos dois, que eu acho que isso é tão importante. Porque em alguns livros você acaba tipo, eu não tô sentindo o amor desse casal, mas nesse você posso ter certeza que você vai sentir o amor desse casal. Algumas pessoas falam sobre chorar nesse livro. Eu não chorei, mas fiquei de coração muito quentinho, tá? Então acho que vale muito a pena vocês lerem. Certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram dos títulos que eu trouxe pra cá, me falam. Se vocês já leram algum, se vocês têm vontade de ler também. E me falam qual foi a opinião de vocês sobre esses livros que vocês já leram. Além disso, se é a primeira vez que você veio no canal e gostou de mim, não se esqueça de se inscrever, dar um like aqui nesse vídeo, que vai contribuir para o crescimento do canal. Eu espero trazer mais vídeos por aqui. Se vocês quiserem, me sigam nas redes sociais, no Instagram do canal. Vai estar tudo aqui no box de descrição também. Muito obrigada por assistirem até aqui. Beijo, beijo e até a próxima!